Escuta só! Pois bem, hoje é dia 17 de janeiro de 2020, sexta-feira, podcast rápido, podcast maroto, vamos nessa, mensagem de paz agora pra você. Força na hora da dor. A hora é de espera e ansiedade, hein? Diante da doença persistente, do cárcere ou sequestro, da cirurgia delicada, do empobrecimento inesperado ou de uma outra situação de temor, guarda silêncio no coração e confia em Deus. Em vez de maldizer os céus e o destino, reflete nos grandes ensinamentos deixados pelo episódio e coloca-te de pé, mental e espiritualmente. Deus não te põe nas costas peso maior do que podes carregar. E tudo o que te machuca também te beneficia. Na hora escura, faze claridade dentro de ti. Os grandes navegadores só o são por causa das grandes tormentas. Disse um sábio. Bem, então aquela coisa toda, vamos aí para a primeira matéria comentada do dia de hoje. Fazendeiro passa mal e é devorado por seus porcos. Bem, essa notícia aqui, ela saiu faz 6 horas e ela só virou manchete por causa da inversão de valores. Porque no interior, no caso, é comum que as pessoas comam os animais e não que os animais comam as pessoas. Quem nunca no raiar do dia, no pôr do sol, deu aquela leve barranqueada nas eguinhas? É uma coisa normal, no interior é só uma fase da vida. Bem, então para a matéria aqui, um fazendeiro passa mal e é devorado por seus porcos na Polônia. Ou seja, os porcos comeram o cara. Um fazendeiro de 71 anos foi comido por seus porcos após ter desmaiado em Osijek, na Polônia. De acordo com as informações do jornal britânico Daily Mail, o homem teria saído para buscar água em um poço, passou mal e acabou sendo devorado por 12 porcos. Os restos mortais do cara ali, no caso, foram encontrados por um vizinho que sentiu falta do colega durante as festividades do Ano Novo. Quando o vizinho chegou, ele encontrou uma pilha de ossos e fragmentos de crânio. Imagina a fome que os porcos deveriam estar para comer o cara. Tu tá certo. Os promotores que investigam o caso suspeitam que o cara ali, no caso, pode ter sofrido um ataque cardíaco. Após a morte do fazendeiro, os vizinhos discutem os destinos dos porcos. Alguns defendem o abatimento dos animais. No entanto, veterinários da região são contra. Foda-se! Próxima. Na cadeia, Suzane se valeu de manipulações e sobreviveu ao ataque do PCC. Bem, o que está acontecendo aqui? Parece que vão lançar um livro da Suzane von Richthofen e alguém aqui tentou fazer uma divulgação, só que foi uma divulgação que foi muito mal feita. Isso aí nós vamos falar no final da matéria, que é uma matéria bem longa, então eu vou ler bem rápido. Vou tentar ler bem rápido, tá? Tá bom. Em novembro de 2013, Suzane von Richthofen se submeteu a uma rigorosa avaliação psicológica com o intuito de entrar para o regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O maior desafio da detenta era o teste de Rorschach, que é aquele teste onde eles mostram uma figura toda desfocada, sei lá, uma imagem abstrata ali, só um borrão, e aquele borrão significa alguma coisa, e a pessoa ela tem que dizer o que aquilo parece. Inclusive tem vários vídeos no YouTube desses testes aí, e é impossível acertar. Eu acho que a pessoa normal, em sã consciência, ela nunca acerta. A pessoa, para ser aprovada nesse teste, ela tem que errar tudo. Isso é o que não dizem. Deve ser isso, porque não faz sentido. Eles vão lá, mostram a imagem para as pessoas, só que ninguém sabe dizer o que é aquilo. O que essa imagem parece para você? Parece uma borboleta. Mas é um palhaço. Mas não faz sentido, não tem nada a ver com palhaço. Mas é um palhaço. Acho que as pessoas só são aprovadas nesse teste quando elas erram e não quando elas acertam.
Ali das 10 imagens, aquela pessoa ali acertou as 10, hein? Tome cuidado. Psicopata. Seguindo aqui, bem, esse teste ele é composto de uma série de imagens abstratas nas quais o paciente dá sua interpretação sobre o que vê nelas. E assim revela sua verdadeira personalidade. Meticulosa, conseguiu uma cópia do material com o advogado para estudar e dar uma resposta que convencesse o avaliador de seu arrependimento por arquitetar o assassinato de seus próprios pais. Não deu certo. Bem, até aqui ela fez uma coisa que eu acho que muita gente faz, que quando são chamados para uma entrevista de emprego, sabendo que vai ter teste psicotécnico, dão uma leve pesquisada na internet, né? Tem aquele testezinho dos risquinhos. A pessoa ela diz, valendo. Aí a pessoa vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz o teste dos risquinhos. Tem aquele outro tipo de teste que pedem para desenhar uma casa. Desenhar uma pessoa. Vão pedindo para o cara fazer uns desenhos lá. Aí o cara vai lá dar uma pesquisada na internet. Isso aí é uma coisa normal. Ela fez também, mas a princípio não deu muito certo. Em todas as análises, no caso ela repetiu o teste em 2015, 17 e 18, ela foi diagnosticada como uma pessoa de personalidade limítrofe e de traços narcisistas. Mesmo assim, obteve benefício em 2015. A curiosa justificativa da juíza para a decisão foi: se a justiça mantivesse no regime fechado todos os presos com problemas psicológicos, não haveria prisão suficiente na face da terra. O perfil de uma assassina fria, sedutora e manipuladora é traçado em detalhes ao longo das 220 páginas de Suzane, Assassina e Manipuladora, que é o livro que eles estão tentando vender nessa matéria aqui, do cara ali chamado Ulisses. Ela e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos entraram para a história criminalística brasileira em 31 de outubro de 2002. Nesta data, os Cravinhos mataram a pauladas o casal Manfred e Marisa von Richthofen na mansão deles, que ficava na zona sul de São Paulo. Suzane não apenas organizou o plano, como instigou Christian, que até então se mostrava inseguro em levar o assassinato adiante. Para Suzane e Daniel, que namoravam escondidos dos pais dela, aquela era a única maneira de viver a sua história de amor sem perder o padrão classe alta a qual estava acostumada. Os dois se conheceram quando o rapaz passou a dar aulas de aeromodelismo ao irmão dela, ao irmão mais novo dela. Desde cedo a garota mostrou seus dotes de manipuladora. A princípio tentou fisgar outro instrutor. Como o rapaz tinha namorada e não quis traí-la, Suzane investiu em Daniel. Esse cara aqui, no caso, que não quis trair a namorada dele para ficar com a Suzane, ele deve ser o cara mais aliviado da face da terra. Ele deve olhar as matérias que são feitas sobre Suzane von Richthofen e deve pensar: escapei dessa. Sorte que eu não dei razão pro meu pênis. A paquera de verão, como acreditavam os Richthofen, passou para um relacionamento obsessivo, no qual Daniel chegou a se automutilar como prova de seu amor. Para driblar a vigilância dos pais contrários ao relacionamento, Suzane usou uma amiga como álibi em seus encontros e, com o objetivo de desviar a atenção em casa, até sugeriu à mãe que Manfred pudesse estar tendo um caso extraconjugal. Os pais também não amaciavam. A família era incapaz de demonstrar afeto, a ponto de Suzane se incomodar com um abraço dado por uma amiga, algo pouco comum entre os Richthofen. Que matéria longa, nossa, velho. Tá, Suzane acabou condenada a 39 anos de prisão, enquanto os outros dois caras ali, eles foram condenados a mais ou menos 38 anos. Também. Na prisão, Suzane foi ameaçada de morte por integrantes do PCC durante a sua estadia lá. Ela se salvou jogando um charme para o médico da cadeia. Apesar de não cair na ladainha, ele a alertou sobre uma rebelião cujo objetivo era acabar com a vida dela. Cara, na moral, essa mulher aqui, ela tinha que ser contratada pelo governo. Que nem tem nos filmes que o pessoal pega os bandidos para trabalharem para o governo, para serem investigadores, aquela coisa toda, para se infiltrar em facções, né? Quando vê, seria uma boa. É claro. Os filmes estão mostrando aí pra gente, estão dando o exemplo. Quando vê,
Olha tudo que ela fez, tudo que a mulher é capaz de fazer bem. Em Tremembé, para onde foi transferida em 2013, arregimentou um time de presidiárias para limpar sua cela e cuidar dos seus cabelos. Caraca! Suzane conseguiu ainda R$120 mil da produção do programa do apresentador Gugu Liberato para dar uma entrevista exclusiva. Uma das poucas vezes em que não teve sucesso na manipulação foi quando fez pressão sobre o irmão caçula para voltar a ter direito sobre a herança dos pais. O cara, no caso, negou e parou de ter contato com ela. Olha o que ela fez, cara. A mulher conseguiu convencer as outras presidiárias a serem diarista dela. Preciso aí que vocês limpem minha cela. Olha só, agora eu preciso dar um tapa no visual. Façam o meu cabelo. Caraca. Persuasão nível máximo, né? Se tivesse que criar um personagem no RPG ali, ela seria persuasão nível máximo. Para se sentir segura na penitenciária, ela cedeu às investidas amorosas de uma das donas do pedaço, a Sandrão. Tempos depois descartou a namorada. Hoje ela está noiva de um irmão de uma amiga detenta e um dos caras lá foi solto em 2017 e preso no ano seguinte por tentativa de suborno de policiais e violação do regime semiaberto. Um dos caras lá que foi preso com ela por causa do crime. O outro mudou de sobrenome, casou-se e voltou a dar aulas de aeromodelismo. Suzane hoje é evangélica e está com 36 anos. Tentou proibir a publicação do livro e perdeu na justiça. E vai pleitear o regime aberto neste ano, ou seja, 2020. Será que ela passa no teste de Rorschach? No caso aqui, o cara que escreveu a matéria tentou fazer um callback, né? Eu não achei graça nenhuma, mas tudo bem. Com relação a tudo isso, eu fiquei sabendo que eles iam fazer uma série sobre a Suzane von Richthofen, mas na verdade não é uma série sobre a Suzane von Richthofen, é só um episódio de uma série. No caso, a série chama Investigação Criminal. E em cada episódio da série eles contam algum caso de algum crime, né? Tipo, de um médico lá, e do maníaco do parque e dos Nardoni. Bem, mas com relação a essa matéria aqui, era para ser quase que uma propaganda isso daqui. Só que não deu muito certo. Porque o cara ele acabou contando tudo o que tem no livro, resumidamente aqui, ó. O cara contou o que tem em 200 páginas em 5 parágrafos. Ou seja, não compre o livro. O cara contou tudo. É que nem quando alguém chega e pergunta: que livro tu tá lendo agora? Eu tô lendo a biografia do Ozzy. E é legal? É legal. Ali conta toda a história do Ozzy desde quando ele era criança. Inclusive teve uma parte onde ele conta que uma vez ele foi roubar uma TV, ele roubou a TV e ele não conseguiu levar para casa. Também conta do trecho lá onde ele comeu um morcego no show. Também tem uma parte que fala de uma vez que ele se quebrou andando de quadriciclo. Aí o cara que ouve isso, ele diz: eu não preciso ler mais o livro, o cara me contou tudo. Ou então quando vão lançar um filme, se você não tem tempo para ir no evento cinema, que é um evento ir no cinema, né? Trânsito, demora pra caralho, aí tem que pagar estacionamento, zanza pelo shopping ali até o filme começar. Só de ficar zanzando ali, trânsito e aquela coisa toda, vamos dizer aí 1h30. O filme tem 1h30, normalmente. Ou seja, você perde 3 horas. Mais ou menos 3 horas. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo, o que você faz? Assiste o trailer e vai assistir aquelas análises que aqueles babacas fazem no YouTube. Não, porque o roteiro é muito bom e o filme fala sobre isso, fala sobre aquilo. Quer dizer, os caras contam tudo o que acontece no filme, então não precisa ir assistir o filme. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo, não precisa ir assistir o filme. A mesma maneira aqui, ó, não vou comprar o livro. Até certo ponto da matéria eu estava querendo, talvez eu compre esse livro, tem 280 páginas, não são muitas páginas, mas no caso aqui o cara contou tudo, tudo que tem no livro. Desde o teste que ela faz, né, tentou dar para o médico, conseguiu umas mulheres lá para trabalhar para ela dentro da cadeia, contou tudo no livro. Não vou comprar mais.
foi a pior propaganda já feita na face da Terra. E o episódio de hoje foi isso e até amanhã, tchau. Fuck you.